Olá, este é o Mais 365, um percurso diário com a Bíblia, onde caminhamos pela história da salvação e deixamos que ela dê sentido à nossa própria história. Durante 365 dias, do Gênesis ao Apocalipse, com a tradução da Difusora Bíblica, descobrimos que Deus continua a agir no tempo e na vida concreta de cada um. Eu sou o Francisco e este podcast nasce das equipas de jovens de Nossa Senhora. Lemos a Bíblia inteira, um dia de cada vez, sempre sob o olhar de Maria. Hoje é o dia 206, estamos no período do exílio e vamos ouvir Isaías 32 e 33, Baruque 1 e 2, Provérbios 11, 17 a 20. Isaías 32. Olhai, virá um rei que reinará segundo a justiça, e os príncipes governarão com equidade. Serão como um refúgio contra o vento, como um abrigo contra a tempestade, como regos de água em terra ressequida e como a sombra de um grande penhasco em terra árida. Os olhos dos que veem não estarão fechados, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. Os espíritos insensatos aprenderão a compreender, os gagos exprimir-se-ão com prontidão e clareza. Já não se chamará nobre ao insensato, nem gente boa ao fraudulento. Com efeito, o insensato só diz loucuras e o seu coração só pensa fazer o mal. Cometer a impiedade e escarnecer do Senhor, deixar o faminto sem nada para comer e tirar a água ao que tem sede. As armas do fraudulento são desleais, planeia desígnios criminosos para prejudicar os pobres com mentiras e o desvalido reclama pelos seus direitos. O nobre, porém, só tem pensamentos nobres e é nobre o seu proceder. Mulheres despreocupadas, levantai-vos e escutai a minha voz. Damas altivas, ouvi as minhas palavras. Dentro de 1 ano e alguns dias, ó altivas, haveis de tremer, porque a vindima está perdida e a colheita frustrada. Tremei, ó despreocupadas, estremecei, ó altivas. Despi-vos até ficardes nuas, deixando apenas a cintura sobre os rins. Batei no peito em sinal de luto, pelos campos férteis e pelas vinhas abundantes, pela terra do meu povo onde só crescem silvas, pela alegria das casas e pela cidade divertida. O palácio está abandonado, a cidade tumultuosa está deserta, a fortaleza de Ofel e a torre de vigia estão transformadas para sempre em cavernas, para a delícia dos asnos selvagens e pastagem dos rebanhos. Uma vez mais virá sobre nós o espírito do alto. Então o deserto se converterá em pomar, e o pomar será como uma floresta. Na terra, agora deserta, habitará o direito e a justiça no pomar. A paz será a obra da justiça, e o fruto da justiça será a tranquilidade e a segurança para sempre. O povo de Deus repousará numa mansão serena, em moradas seguras e lugares tranquilos. A floresta será abatida, e a cidade humilhada. Bem-aventurados vós, que semeais à beira da água, e deixais o boi e o asno em liberdade. Isaías 33. Ai de ti, devastador, que ainda não foste devastado, traidor, que ainda não foste traído. Quando acabares de devastar, serás devastado. Quando acabares de trair, serás atraiçoado. Senhor, tem piedade de nós, porque confiamos em ti. Sê o nosso auxílio todas as manhãs e o nosso socorro no tempo da tribulação. À tua voz poderosa fogem os povos, quando te levantas as nações dispersam-se. Recolhem os despojos como se apanham os gafanhotos e lançam-se sobre eles como os saltões. O Senhor é grande porque habita no alto. Encherá Sião de retidão e de justiça. A fidelidade será o adorno de Sião, a sabedoria e o conhecimento serão o seu refúgio salvador, e o temor do Senhor será o seu tesouro. Vede, os arautos gemem nas ruas, os mensageiros da paz choram amargamente. Os caminhos estão desertos, ninguém passa pelas estradas. Violou a aliança, desprezou as testemunhas e não respeitou os homens. A terra está de luto, entristecida. O Líbano perdeu as cores, está mirrado. Saron tornou-se um deserto. Bazan e o Carmelo estão escalvados. O Senhor diz: agora vou intervir. Agora vou erguer-me e levantar-me. Concebereis palha e dareis à luz restolho. O meu sopro será fogo que vos consumirá. Os povos serão reduzidos a cinza, como cardos cortados lançados ao fogo. Vós, os que estáis longe, ouvi o que eu fiz. Vós, os que estáis perto,
reconhecei o meu poder. Em Sião os pecadores estão cheios de medo e os ímpios tremem. Qual de nós poderá permanecer neste fogo devorador? Qual de nós poderá habitar nesta fogueira sem fim? Aquele que anda na justiça e fala a verdade, que recusa benefícios extorquidos pela violência, cuja mão rejeita o suborno, que fecha os ouvidos a propostas assassinas e fecha os olhos para não ver o mal. Esse habitará nas alturas, terá o seu refúgio em rochas elevadas, terá pão e água em abundância. Os teus olhos contemplarão um rei no seu esplendor e contemplarão um país imenso. Recordarás os terrores passados. Onde está o cobrador? Onde está o fiscal? Onde está o que inspecionava as fortificações? Já não verás mais este povo insolente, povo de fala ininteligível, de língua estranha que ninguém compreende. Contempla Sião, cidade das nossas festas. Os teus olhos verão Jerusalém, habitação tranquila, tenda bem segura, cujas estacas não serão arrancadas, nem as cordas partidas. Ali o Senhor é magnífico para nós, num lugar de rios e canais larguíssimos, por onde não passará embarcação a remo, nem atravessará nenhum grande navio. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele é a nossa salvação. Os teus cordames cederam. Nem segurou o mastro, nem permitem içar o estandarte. Então a presa a repartir será enorme, e até os coxos tomarão parte na pilhagem. Nenhum habitante de Jerusalém dirá: estou doente, porque o povo que lá habitar terá o perdão das suas culpas. Baruque 1. Texto do livro que escreveu na Babilónia Baruque, filho de Néria, filho de Maceias, filho de Sedecias, filho de Azadias, filho de Ilquias, no 7º dia do 5º mês, no 5º ano, a partir da data em que os caldeus tomaram Jerusalém e a incendiaram. Baruque leu as palavras deste livro na presença de Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e de todo o povo que acorreu a ouvir a leitura do livro. Os nobres, os príncipes, os anciãos e todos os que residiam na Babilónia nas margens do rio Sud, desde o mais pequeno até ao maior. Ao ouvi-lo, choraram, jejuaram e oraram na presença do Senhor. Em seguida fizeram uma coleta, conforme as posses de cada um, e enviaram-na a Jerusalém ao sacerdote Joaquim, filho de Ilquias, filho de Salome, assim como aos outros sacerdotes e a todo o povo que tinha ficado com ele em Jerusalém. No 10º dia do mês de Sivan, Baruque recuperou os utensílios da casa do Senhor, que tinham sido roubados do templo, a fim de os devolver à terra de Judá. Eram objetos de prata que Sedecias, filho de Josias, rei de Judá, tinha mandado fazer depois que Nabucodonosor, rei da Babilónia, deportou de Jerusalém para a Babilónia Jeconias, juntamente com os príncipes, os artesãos, os chefes e a gente simples da terra. A carta dizia: aí vos mandamos dinheiro a fim de comprardes com ele vítimas para os holocaustos e sacrifícios expiatórios, e incenso para que façais oblações e as ofereçais no altar do Senhor nosso Deus, rezando pela saúde de Nabucodonosor, rei da Babilónia, e pela vida de seu filho Baltazar, para que os seus dias sobre a terra sejam como os dias do céu, e para que o Senhor nos dê força e ilumine os nossos olhos a fim de podermos viver à sombra de Nabucodonosor, rei da Babilónia, e do seu filho Baltazar, e os sirvamos por muitos dias e gozemos dos seus favores. Orai também ao Senhor nosso Deus por nós, porque pecamos contra ele, e a cólera do Senhor e o seu furor não se apartaram de nós até hoje. Tomai conhecimento deste livro que vos enviamos para ser lido publicamente no templo do Senhor em dia de festa e nos dias oportunos. Eis o que direis: para o Senhor nosso Deus a justiça, para nós porém a vergonha estampada no rosto, como acontece hoje para os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, para os nossos reis e príncipes, os sacerdotes, os profetas e os nossos antepassados, porque pecamos contra o Senhor. Desobedecemos ao Senhor nosso Deus, não ouvimos a sua voz, nem seguimos os mandamentos que Ele nos deu. Desde o dia em que o Senhor fez sair os nossos pais da terra do Egito até hoje, temos desobedecido ao Senhor nosso Deus e na nossa leviandade recusamos ouvir a sua voz. Por isso, agora persegue-nos o infortúnio e a maldição que o Senhor predissera pela boca de Moisés, seu servo, quando fez sair os nossos pais da terra do Egito, a fim de nos dar uma terra onde mana leite e mel. Nós, porém, não escutamos a voz do Senhor nosso Deus, conforme a palavra dos profetas que Ele nos enviou.
Cada um de nós andou segundo as inclinações do seu mau coração, servindo deuses estrangeiros e praticando o mal aos olhos do Senhor nosso Deus. Baruque 2. Por isso, o Senhor cumpriu a palavra que tinha pronunciado contra nós e contra os nossos chefes que governavam Israel, contra os nossos reis e os nossos príncipes, e contra os habitantes de Israel e de Judá. Nunca sucedeu coisa igual debaixo do céu, como o que aconteceu em Jerusalém, conforme o que está escrito na lei de Moisés. Cada um de nós chegava a comer a carne dos seus próprios filhos e filhas. O Senhor entregou-os ao domínio de todos os reinos vizinhos, tornando-os objeto de escárnio e de maldição para todos os povos, por entre os quais o Senhor os dispersara. Passaram a ser súbditos em lugar de senhores, porque pecamos contra o Senhor nosso Deus, desobedecendo à sua voz. O Senhor nosso Deus é justo, mas nós e os nossos pais devemos hoje corar de vergonha. Sobre nós caíram todas as ameaças que o Senhor tinha pronunciado, mas nós não aplacámos a ira do Senhor, convertendo-nos do nosso mau proceder. Por isso o Senhor esteve atento e fez desabar sobre nós o castigo com que nos tinha ameaçado. O Senhor foi justo em tudo o que fez contra nós, pois não escutámos a sua voz, nem seguimos os mandamentos que o Senhor nos tinha dado. Agora, ó Senhor, Deus de Israel, que fizeste sair o teu povo do Egito com mão forte, com sinais e prodígios, com grande poder e braço firme, e adquiriste para ti um nome, como hoje se vê, nós pecamos. Agimos impiamente e praticamos a injustiça, ó Senhor nosso Deus, contra todos os teus justos preceitos. Mas desvia de nós a tua ira, porque não somos senão um pequeno número entre as nações para onde nos dispersaste. Acolhe, Senhor, as nossas preces suplicantes e, por tua honra, salva-nos. Faz que sejamos aceitos por aqueles que nos deportaram, para que toda a terra saiba que tu és o Senhor nosso Deus e que o teu nome tem sido invocado sobre Israel e sobre a sua linhagem. Lança, Senhor, sobre nós o teu olhar lá do alto da tua santa morada e escuta a nossa voz. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e escuta-nos. Abre os teus olhos e vê, porque os mortos que estão no Hades, cujo espírito se separou dos seus corpos, não proclamam a glória nem a justiça do Senhor. Ao contrário, o espírito contrito e pesaroso que caminha encurvado e abatido, os olhos enfraquecidos e a alma faminta é que reconhecem, ó Senhor, a tua glória e a tua justiça. Pois não é apoiados na justiça dos nossos pais e dos nossos reis que te podemos apresentar a nossa súplica, Senhor nosso Deus. Porque tu descarregaste sobre nós a tua cólera e a tua ira, como anunciaste por intermédio dos teus servos, os profetas. Eles disseram: Assim fala o Senhor. Dobrai a vossa cerviz e submetei-vos ao rei da Babilónia e vivereis na terra que dei aos vossos pais. Mas se não escutardes a voz do Senhor e não obedecerdes ao rei da Babilónia, deixarei desertas as povoações da Judeia e afastarei de Jerusalém os gritos de alegria e de júbilo, a voz do esposo e a voz da esposa, e o país inteiro converter-se-á num deserto inabitável. E como não escutamos o teu apelo para nos submetermos ao rei da Babilónia, tu cumpriste as palavras que pronunciaste pela boca dos teus servos, os profetas, de que arrebatariam das suas sepulturas os ossos dos nossos reis e dos nossos pais. E de facto, foram expostos ao calor do dia e ao frio da noite. Eles morreram entre atrozes sofrimentos à fome, pela espada e pela peste. Por causa da maldade da casa de Israel e de Judá, reduziste o templo em que era invocado o teu nome ao estado em que hoje se encontra. Tu, Senhor nosso Deus, agiste para conosco de acordo com a tua grande misericórdia e bondade, conforme tinhas falado pela boca do teu servo Moisés, no dia em que lhe mandaste escrever a tua lei na presença dos filhos de Israel. Disseste então: Se não escutardes a minha voz, esta grande e numerosa multidão ficará reduzida a um pequeno número entre as nações, para onde os dispersarei, pois sei que não me escutareis, já que este povo é de dura cerviz. Mas na terra do exílio entrarão em si e reconhecerão que eu sou o Senhor, seu Deus. Hei de dar-lhes então coração e ouvidos para escutar, e na terra do exílio hão de louvar-me e recordar-se do meu nome. Hão de arrepender-se da sua maldade e da sua má conduta, recordando-se do caminho de seus pais que pecaram contra o Senhor. Então os reconduzirei para a terra que prometi com juramento a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Tomarão posse dela, multiplicá-los-ei, e o seu número jamais diminuirá. Estabelecerei com eles a minha eterna aliança. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não mais voltarei a expulsar Israel, meu povo, da terra que lhe dei.
Provérbios 11, 17 a 20. O homem misericordioso faz bem a si mesmo, mas o cruel tortura o seu próprio corpo. O ímpio alcança um ganho fictício, mas o que semeia justiça tem certa recompensa. O que observa a justiça caminha para a vida, e o que pratica o mal vai para a morte. O Senhor abomina os de coração perverso, mas são-lhe agradáveis os que vivem na integridade. Olá, há dias em que a palavra de Deus nos consola. Possivelmente já fizeram esta experiência. Há outros em que nos desafia a olhar com mais verdade para a nossa vida. E há ainda aqueles dias em que faz as duas coisas ao mesmo tempo. Mostra-nos aquilo que precisa de ser mudado, mas sem nunca nos deixar sem esperança. As leituras de hoje pertencem a esta última categoria. Daqui fala-vos o Padre João Moita, das equipas Jovens Nossa Senhora. Continuamos juntos este caminho com a Sagrada Escritura, no mais 365, acompanhados por Nossa Senhora, Mãe da Esperança, discípula fiel do Senhor. Nos capítulos 32 e 33 de Isaías, encontramos hoje um contraste muito interessante. Por um lado, o profeta contempla um mundo marcado pela injustiça, pela instabilidade e pela ameaça. Por outro, anuncia um futuro diferente, onde reinarão a justiça e a paz. Há uma frase que merece ser saboreada: o fruto da justiça será a paz. Muitas vezes procuramos a paz como quem procura um sentimento ou uma emoção. Mas Isaías recorda-nos que a paz verdadeira nasce de uma vida ordenada segundo Deus. Não é apenas a ausência de conflitos, é a harmonia que surge quando o coração está orientado para o bem. Santo Agostinho define a paz como a tranquilidade da ordem. Quando cada coisa ocupa o seu lugar, Deus em primeiro lugar, o próximo ao nosso lado e não abaixo de nós, e nós próprios sem pretensões de ocupar o centro do universo, então daí nasce uma paz profunda. No capítulo 33, Isaías convida-nos a olhar para Deus não apenas como um refúgio nas dificuldades, mas como a verdadeira riqueza da nossa vida. No mundo que valoriza tanto aquilo que se possui, o profeta recorda que o maior tesouro continua a ser a sabedoria e a presença de Deus. Depois encontramos hoje as palavras de Baruque, o novo livro que hoje começamos a ler e a aprofundar. São textos, os que escutamos, profundamente marcados pelo arrependimento e pela humildade. O povo reconhece os seus pecados, as suas quedas e faltas, e admite muitas das suas feridas, que nasceram do afastamento em relação a Deus. Hoje esta linguagem pode parecer difícil e exigente, mas há aqui uma atitude espiritual muito importante: a capacidade de reconhecer a própria responsabilidade no pecado e no mal. Vivemos numa cultura onde, por vezes, é mais fácil encontrar culpados do que fazer um exame de consciência. Baruque ensina-nos um caminho diferente. Antes de apontar o dedo aos outros, olho para o próprio coração. Mas atenção, este não é um texto de desespero, é uma oração de confiança. O povo reconhece os seus erros porque acredita na misericórdia de Deus. Como dizia o Papa Francisco, Deus nunca se cansa de perdoar, somos nós que nos cansamos de pedir perdão. É precisamente esta esperança que atravessa toda a oração de Baruque. O pecado é real, mas a misericórdia de Deus é maior e hoje pode atingir-nos. Procuremos no nosso exame de consciência, no final do dia, rever o nosso dia e, sobretudo, fazermos o propósito de emenda dos nossos defeitos, das nossas quedas. Os provérbios completam esta mensagem, recordando-nos que a bondade faz bem àquele que a pratica, enquanto a maldade acaba por ferir quem a escolhe. É uma verdade simples, mas profunda. Aquilo que fazemos aos outros acaba também por moldar o nosso próprio coração. Quem cultiva a generosidade torna-se mais generoso. Quem cultiva a amargura torna-se mais amargo. Cada escolha deixa uma marca em nós.
Talvez a palavra de hoje nos deixe esta pergunta: onde procuro eu a paz? Nas circunstâncias perfeitas que não aparecem, no reconhecimento dos outros, ou numa relação cada vez mais profunda com Deus, que me leva a viver na verdade sempre com os outros? Isaías recorda-nos que a paz duradoura não é algo que construímos sozinhos. É um fruto que nasce quando deixamos Deus reinar no nosso coração. Reza comigo. Senhor, dá-nos um coração humilde para reconhecer os nossos erros e confiante para acolher a Tua misericórdia. Ajuda-nos a ser perseverantes no exame de consciência de cada dia e que a Tua justiça produza em nós os frutos da paz, da bondade e da esperança. Nossa Senhora, Mãe da Misericórdia, ajuda-nos a voltar sempre para Deus, com confiança, e a viver na paz do Teu Filho. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Final do dia 206. Um abraço em Cristo. Até amanhã.